Efésios capítulo 4, verso 8 a 16. A palavra do Senhor Deus diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também havia descido das profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Ainda assentados, feche teus olhos, ore para que o Senhor nesta noite tenha o domínio do teu coração e da tua mente neste momento. Senhor, estamos diante da tua palavra e precisamos que o teu Espírito nos revele, nos faça enxergar as verdades da tua palavra. Eu oro para que o Senhor nesta noite possa quebrar conceitos errados e coisas que muitas vezes nós aprendemos durante a nossa vida, que está tão enraizada em nós que nós temos dificuldade de abrir mão delas, mas que a tua palavra vença no nome de Jesus. Amém. Nós estamos no capítulo 4 de Efésios. Tenho falado para vocês que agora Paulo começa a trazer tudo muito na prática para a minha vida e para a sua vida. Há 2 domingos nós estivemos pregando sobre a unidade do corpo. Paulo começa no capítulo 4 falando que nós devemos ser unidos, e ele exemplifica essa unidade através do corpo. Se o seu corpo, se você está aqui nesta noite, é porque o seu corpo todo está. Seria difícil você dizer que você veio só com as pernas, né? E o resto ficou em casa. Não tem como dividir. O corpo está unido, ele é um só. Embora tenhamos muitos membros, o corpo é um só. Nós então estamos nessa figura que Paulo apresenta no capítulo 4. E hoje, do versículo 8 ao versículo 16, ele vai falar que esse corpo de Cristo, ele está ativo, em funcionamento. O corpo está progredindo, o corpo está agindo, o corpo está andando, o corpo está fazendo. O corpo não está acamado, o corpo não está em coma, o corpo não está morto. O corpo de Jesus é vivo e ele se representa na igreja dele. Amém? Então eu quero que você pense hoje, não unicamente na sua pessoa, mas que você pense que você faz parte do corpo do nosso Senhor Jesus. E para esse corpo funcionar, você é um membro. E o membro faz com que o corpo funcione. Cada um tem a sua manifestação de energia para que o corpo funcione. Então olha para o seu irmão aí e diz: irmão, vamos agir, que você faz parte do corpo. Fala para ele: irmão, vamos agir, você faz parte, você é membro. Você não pode ficar parado, né?
Quem fica parado só dá dengue, não dá mais nada. Nos últimos 2 domingos falamos sobre unidade, a importância da unidade. Se você não ouviu as mensagens, elas estarão no Facebook, logo amanhã acredito que eu consigo postar, tá bom? É muito importante você ouvir sobre o conceito de unidade que nós vimos em Efésios, que é o nosso tema no ano todo, uma igreja de família que vive em unidade. Após tratar então sobre a importância da unidade, Paulo agora menciona o corpo programado para funcionar. Eu não sei aqui quantos têm vontade de ser médico, mas o médico, ele estuda o corpo. O clínico geral, ele conhece todo o corpo. Às vezes você vai no médico, você está com uma dor de cabeça, e ele faz algumas perguntas para você, e quando você diz para ele, respondendo as perguntas, ele já diz para você o porquê que você está com essa dor de cabeça. Eu espero que os médicos continuem assim, né? Porque ultimamente a gente tem visto uns que mesmo com todo tipo de exame e tudo, eles não sabem o que a gente tem. Mas pensando no bom médico, você fala com ele e ele logo detecta para você: a sua dor de cabeça é fruto de uma sinusite, a sua dor de cabeça é fruto de uma indisposição estomacal, a sua dor de cabeça é fruto da sua conta bancária. Não, é brincadeira. Mas ele vai identificar se é estresse, se é isso, se é aquilo, ou se é leite, né, Patrícia? Pode ser o leite que dá dor de cabeça. A gente descobriu isso essa semana. Eu não sabia. Então eu estou menos a favor do leite. Já não pode leite. Agora falando que dá dor de cabeça, eu estou fora do leite. Corpo de Jesus. Eu e você, juntos, somos esse corpo. E como esse corpo funciona? Paulo cita que esse funcionar do corpo depende de mim e de você. Mas, além de tudo, ele é manifestado pelo poder do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que faz o corpo funcionar. E aí ele começa a dizer para nós que esse corpo funciona através dos homens capacitados com dons do Espírito. E no caso aqui, mais especificamente, Paulo cita os dons de liderança. Do versículo 8 ao 10, ele fala que Jesus desceu, fez o seu ministério, subiu, ele levou aqueles que estavam prisioneiros. Aqui aqueles que interpretam que a figura da igreja sendo apresentada a Jesus no seu sacrifício. E depois que Jesus está no céu, acontece, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, e ali sim inicia a igreja de Jesus, o corpo de Cristo aqui na terra. E esse corpo de Jesus, ele é coordenado por Jesus, porque Jesus é a cabeça. Ninguém manda na igreja a não ser Jesus. E como cabeça que ele então capacitou alguns para serem líderes, e ele depositou esses dons. Está no versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que são os apóstolos? Hoje nós estamos vivendo o dia aí na igreja evangélica, na igreja americana, apóstolos. Eu sei que você consegue lembrar o nome de 2, 3 apóstolos famosos que nós temos por aí. Eu vou citar, mas você sabe, conhece. A igreja evangélica não reconhece ninguém mais como apóstolo. Por quê? Paulo diz que apóstolo nas Escrituras foram aqueles designados para abrir o caminho da igreja, e eles viram o Senhor ressuscitado. Eu acredito que nenhum dos que estão vivos hoje viram o Senhor. Então, ou eles estão muito velhinhos. Então, eles não têm a categoria de apóstolos que as Escrituras dizem. Eles se denominam apóstolos. Outra palavra que define bem apóstolos no grego é o mesmo que nós chamamos de missionários. É aqueles que vão levar a palavra. Então, quem são os apóstolos? Foram aqueles enviados para fundar a igreja. Volta um pouquinho em Efésios 2, capítulo 20.
Paulo escrevendo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esses apóstolos que as Escrituras dizem são aqueles que andaram com Jesus, aqueles que viveram os seus ensinamentos, ou aqueles que o viram em aparição depois dele ressuscitado. No caso de alguns, Jesus é citado na Bíblia que aparece para mais ou menos 500 pessoas depois de ressuscitado, inclusive o apóstolo Paulo, que só vê Jesus como Senhor dele depois de ressuscitado. Então nós somos aqueles que estamos fundamentados nos ensinos desses apóstolos. O Senhor os deu à igreja, e não existe novos apóstolos, não existe outras pessoas que podem dar fundamento para a igreja. Você não pode se fundamentar no que diz o pastor Edilson: se eu não estiver pregando as Escrituras, eu sou um maldito. Todo aquele que se diz apóstolo e traz uma nova visão, ele está em desacordo com a palavra de Deus, e ele não é um apóstolo do Senhor. Amém? Outro exemplo que ele fala são os profetas. Esses são levantados por Deus para orientar a igreja, às vezes com uma revelação. Se você lá olhar em Atos 11, 28, abre lá rapidinho, Atos capítulo 11, versículo 28, tem um profeta aí nesse texto das Escrituras, que diz assim: um deles, Ágapo, profeta, o 27 está citando o profeta, vamos ler então. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Quem são os profetas? Eles são levantados para orientar a igreja com uma palavra revelada, ou por uma palavra que Deus deu a eles para fortalecer a igreja. Ainda em Atos, um pouquinho para frente agora, no capítulo 15, versículo 32. Atos, capítulo 15, versículo 32, diz: Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Qual a função do profeta? A função do profeta é explanar a palavra e com ela fortalecer a igreja de Deus. E se ele tiver um recado de Deus, ele pode então dizer esse recado. Todavia, esse recado de Deus precisa se cumprir para dizer que ele é profeta, ou este recado de Deus precisa estar de acordo com as Escrituras. Nós reconhecemos o dom de profetas, de homens de Deus levantados hoje para orientar, para apacentar a igreja com palavras diretas do Senhor, líderes que o Senhor tem levantado. Mas também, infelizmente, reconhecemos que existem muitos falsos profetas, e a própria palavra de Deus nos manda tomar cuidado com eles. Então, se você ouve alguma coisa de alguém que se diz profeta, tome cuidado, para ter certeza de que aquela palavra vem de alguém que realmente é um profeta de Deus, e não um larápio, desculpe a palavra, alguém que quer se beneficiar somente da palavra. Outro dom que é pregado aí, e mostra também que é um dom de liderança da igreja, para instituir a igreja, são os evangelistas. Evangelistas são aqueles pregadores da palavra que pregam aos não crentes. O evangelista, ele não gosta de ser convidado para pregar numa igreja, porque se ele for convidado para pregar numa igreja, ele está pregando para pessoas que já ouviram a palavra, e o dom dele é para pregar para alguém que ainda não ouviu a palavra. Então você vai ter nas Escrituras a relação de alguns evangelistas. Atos capítulo 21, versículo 8, vão citar aí a ideia do evangelista. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, e um dos 7. Ele era um daqueles 7 diáconos.
e ele se tornou um grande evangelista. Evangelista é aquele que tem o dom de pregar a palavra com facilidade. No entanto, não é porque se tem evangelista que nós não somos evangelizadores. Todos nós somos chamados para evangelizar. Acontece que alguns têm o dom dado por Deus para ir a alguns lugares, pregar a palavra aos não crentes e estabelecer ali uma igreja do Senhor Jesus. Não são todos que têm esse dom, mas todos nós temos a ordem dada a nós para evangelizarmos. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz para Timóteo: Timóteo, faze o trabalho de um evangelista. Timóteo não era evangelista, mas ele tinha que também evangelizar. No último aspecto dos dons, ele cita pastores e mestres, ou pastores mestres. Há uma discussão teológica de que só há um dom aí, pastor mestre, e não dois, pastores e mestres. Mas se você acreditar que são pastores mestres ou pastores mestres, eles têm quase a mesma função, que é pastor, bispo, presbítero, que a palavra de Deus organiza como sendo pastor. Eles têm que ser capazes de ensinar as Escrituras. O mestre na Bíblia não é aquele que tem doutorado na área de sociologia, na área de filosofia, na área de engenharia, de mecatrônica, nada disso. Não quer dizer que você não possa estudar isso. Pode estudar. Mas o mestre das Escrituras, o mestre dado por Deus, são pastores, presbíteros e bispos, que a palavra de Deus usa para dizer que eles empregam tempo em estudar e ensinar a palavra. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, vai falar para nós das características de um bom líder, de um pastor, ou presbítero, ou bispo, e diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Você quer ver se uma pessoa é um bom pastor, um bom bispo e um bom presbítero? Ouça o ensino dele. Se você ouvir o ensino dele e aprender, então ele está apto para ensinar. Se ele não consegue ensinar as pessoas, então ele está fora do padrão de Deus. E talvez ele seja um pastor que se autodenominou, ou que alguma denominação deu encargo para ele de pastor, mas que ele não tem condição dada por Deus, dom para pastorear a igreja do Senhor. Então essas são as funções que Paulo começa a dizer para mim e para você. Aí você pergunta: tá bom, pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou profeta, eu não sou evangelista, eu não sou pastor mestre, por que eu vim no culto hoje? A ideia é que esses dons dados por Deus, eles são os primeiros dons da igreja, para que a igreja, o corpo de Jesus, possa funcionar de maneira correta. É como se, usar uma ilustração aqui, é como Cristo sendo o cabeça da igreja, e logo depois, talvez o pescoço da igreja, seja esses líderes que estão em todo o mundo, dando ao corpo funções para que o corpo possa trabalhar de maneira correta. Por que eu digo isso? Porque o versículo 12 e 13 que nós lemos de Efésios é que vai nos dizer qual é o motivo de termos lá no passado os apóstolos que começaram as igrejas, qual é o motivo de termos profetas, qual é o motivo de termos evangelistas e qual é o motivo de termos pastores e mestres. Qual é? Eles têm uma função, um objetivo, ou melhor, alguns. O primeiro está no versículo 12 de Efésios capítulo 4: preparar os santos para a obra do ministério. Olha que interessante.
Às vezes a gente olha para a igreja e diz: nós não temos ministério. Quem tem ministério é o pastor. Quem tem ministério é o presbítero. Quem tem ministério é o diácono. Quem tem ministério é o irmão que abre a igreja. Quem tem ministério é fulano e beltrano. Mas veja comigo aí, para que todos executem o seu ministério. O texto das Escrituras está dizendo para mim e para você que Deus não chamou ninguém para conhecer a Cristo e ficar sentado sem fazer absolutamente nada. Não existe esse dom. Não existe o talento do assistir o culto. Não existe o dom e o talento do esquentar o banco da igreja, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O seu irmão e você que está aí sentado nesta noite, seu vizinho, vocês têm um ministério dado por Deus. Aí você pode dizer: pastor, eu não sei qual é o meu. Tem que descobrir. Você tem que caminhar nas Escrituras. Você tem que ter oração. Você tem que vir à escola bíblica dominical, aos cultos, para que o Espírito Santo de Deus possa dar a você um start do que é que você tem como ministério na presença do Senhor. Ninguém é, irmão, uma pessoa ameba na igreja de Jesus, sem nada para fazer. Todos nós temos funções. Pensa na sua unha. Você acha que a sua unha tem uma função ou não? Ela está aí porque foi um erro. Tem ou não tem? Alguém sabe a função da unha? Coçar, uma boa função. Tocar violão. A gente pode olhar para a unha e dizer: coisa desprezível. Tem que ficar cortando, lixando. Quando você vai no médico, o médico muitas vezes ele vê pela unha. Algumas mulheres, quando vão fazer cirurgia, pedem para tirar o esmalte, né? Porque a unha demonstra na hora da cirurgia se está tudo bem com a pessoa, se ela não está indo dessa para melhor. Entendeu? Então, a unha, por mais que pareça insignificante, ela tem uma função. Nem que seja para encravar, não, brincadeira. Ela tem uma função. E a função de cada um na igreja é importante, por mais que pareça que não tem. Então, irmãos, Deus tem um ministério para a sua vida. Amém? Deus tem. Você foi chamado para compor o corpo de Jesus. E como membro do corpo, você não foi chamado para sentar e ficar olhando a banda tocar. A Bíblia diz que Jesus, certa vez, chamou os seus discípulos, contou uma parábola para ele. A parábola dos talentos. Ele era um senhor de uma fazenda e sai, e ele dá 5 talentos para um, dá 3 talentos para outro, dá 1 talento para o outro. O que tem 5 talentos sai para a rua, faz alguma coisa e volta com 10. O outro que tem 3 talentos sai para a rua, faz alguma coisa e volta com 6. O outro que tem 1 talento, olha para um lado, olha para o outro, faz, esconde o talento e senta em cima dele. Quando o dono volta, ele exalta os 2 primeiros que usaram o talento, e ele pune aquele que tinha ficado com um só talento. Ele tira esse talento. Queridos, não espere para amanhã, depois, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, para descobrir o ministério de Deus para a sua vida. Porque se Deus tem, eu creio que Ele tem um ministério dado para você, é porque Ele quer usar a sua vida para glorificar o nome dele. Você faz parte do corpo, é importante do corpo, e você precisa compreender o que Deus quer de você. Amém? Qual é o objetivo então do pastor, desses líderes? É que o corpo também seja edificado. Diz aí no final do versículo 12: para que o corpo de Cristo seja edificado. A igreja, ela é um grupo de pessoas que cada um tem o seu ministério, mas todos nós, irmãos, nós somos nesse corpo, conseguimos tocar uns aos outros, nós conseguimos ministrar uns aos outros. A Bíblia está cheia de uns aos outros. Ame uns aos outros,
sustente uns aos outros, ampare uns aos outros. Essa função dos ministérios é assim: eu sirvo a vocês com o ministério que Deus me deu, e vocês servem a mim com o ministério que Deus deu a vocês, e assim reciprocamente com os outros. Então nós precisamos entender que o objetivo de Deus Ele traz um pastor para que o corpo seja edificado, Ele levanta um presbítero para que o corpo seja edificado, Ele levanta um profeta para o corpo ser edificado, Ele levanta um evangelista para o corpo ser edificado, para que esses ministérios que são dados na igreja, a multiforme sabedoria de Deus, possa progredir. E quando você não entende isso, você se esconde, e aí a igreja sofre, porque uma igreja sem unha é uma igreja com problema, é um corpo com dificuldade. Essa igreja local sem você é uma igreja com dificuldade, porque Deus te colocou aqui, e se você não fizer parte do corpo, nós vamos todos sofrer. Eu estou com a pelinha no canto da unha aqui danada, repuxada. Como dói! Você fala, mas pastor, é uma coisa tão insignificante. Eu falei da unha, mas isso aqui é cutícula, né? Pior ainda, parece que é mais insignificante, mas tem uma função. E se essa cutícula não estiver fazendo a função dela, eu perto aqui com o outro dedo, meu cérebro diz: ai, Jesus está edificando a igreja, Ele te colocou aqui, assim como Pedro nos fala, que nós somos tijolos colocados, encaixados e prumados na pedra que é Cristo. Agora somos membros edificados naquele que é cabeça, e estamos sendo edificados para a sua honra e glória. Há um objetivo, há uma função. O corpo funciona com os objetivos. Outro objetivo, que você e eu alcancemos a unidade da fé. Continua o texto, versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé. Olha como Paulo volta ao assunto do começo do capítulo. Olha para o teu irmão aí do lado um pouquinho, para o teu irmão atrás. Pensa, o que você faz para ter unidade com o teu irmão? O que é que te faz ser mais unido a ele? O que é que você pode fazer para ser mais unido a ele? A unidade do corpo de Cristo é um projeto de Deus para que o corpo seja edificado. Novamente, semana passada eu brinquei: olha para as tuas mãos, estende elas e olha assim, e pensa se você tem coragem de pegar um dos seus dedos e cortar fora. Pensa aí no que você talvez seja menos usual. Ninguém tem coragem. Assim é o corpo de Cristo. Você não pode ser cortado no corpo, você não pode ser lançado fora, mas você também não pode se lançar. Nós precisamos estar unidos. É impossível, irmãos, pense bem nessa palavra, é impossível proclamar a glória de Deus se nós vivemos nessa igreja sem unidade. Porque em João 17, Jesus orou para que eles sejam um, assim, ó Deus, como eu sou com o Senhor. Sem unidade, nós não vamos alcançar o conhecimento de Cristo. Nós não vamos alcançar as pessoas lá fora. Por isso nós precisamos trabalhar, os líderes da igreja, junto com os ministérios da igreja, para que a igreja seja unida na fé e no conhecimento de Cristo. Qual o objetivo que Deus tem para que eu seja unido? Versículo 13: para que nós chegamos à maturidade. Você já foi xingado ou chamado de imaturo? Alguém já disse: você é muito imaturo. O que é uma pessoa imatura? Às vezes, se a pessoa é idosa ou mais velha, ou tem os seus 40 anos já, você fala que ele é imaturo, ele se ressente. Por quê? Porque já está na hora dele ser maduro, concorda?
40 anos, já está passando. Mas se você chegar para um jovem, adolescente, de 14, 15 anos, ou até um pouco mais, 17, 18 anos, mas você é imaturo, você não pode estar xingando ele, você pode estar dizendo a verdade. Ele não tem bagagem para ser maduro em algumas áreas da vida, ele ainda tem imaturidade. Então Jesus está dizendo o seguinte para nós aqui: o corpo funciona como? Nós que já temos a maturidade, levando os outros à mesma maturidade. O benefício de estarmos juntos é porque eu posso olhar para alguém mais velho, mais experiente do que eu, e me beneficiar dos seus conselhos, me beneficiar da sua sabedoria. Eu posso criar atalhos na minha vida, se eu for prudente no ouvir. Provérbios diz o seguinte: filho meu, dá-me os teus ouvidos. Quantos filhos hoje padecem porque não querem ouvir os pais, não querem ouvir a maturidade, e não querem se tornar maduros? Tem gente com 30 e poucos anos, 40 anos, não quer nem casar mais, ele quer ficar na vida boa da mamãe e do papai. E está na hora de cair fora do ninho e criar a maturidade. A igreja, irmãos, é um lugar onde nós caminhamos para a maturidade. Maturidade só pode ser adquirida com o passar do tempo. Paulo então está convidando os seus leitores a se aproximar mais de Deus, a se aproximar mais da palavra. A maturidade só pode ser alcançada com sabedoria. Ninguém é maduro o suficiente, irmãos, aos 15 anos de idade. Ninguém é. Mas nos 15 anos de idade você pode encontrar um jovem mais maduro do que o outro. Agora, quando você tem 30 e pouco, já passou da hora da maturidade. Já passou da hora de ter sabedoria para resolver problemas. Já passou da hora de ter sabedoria para encarar a obra e o reino de Deus. Então Paulo diz que esse corpo funciona para que a igreja se torne uma igreja madura no trabalhar, no agir, no relacionamento. Nós precisamos alcançar essa maturidade. Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: eu queria dar a vocês um alimento sólido, mas vocês ainda são crianças. Paulo estava chamando a igreja de Corinto de imaturos, pessoas que não tinham adquirido a maturidade com o passar do tempo. Aproxime-se do Senhor, aproxime-se da sabedoria. Provérbios diz: a sabedoria grita na praça. Nós precisamos ser sábios nos nossos relacionamentos, e a palavra de Deus nos dá condições para isso. E por último, irmãos, esse corpo funcionando, essa ação, essa manifestação de Deus faz com que o corpo funcione para orientar aos santos. Nos foi dado capacidade de orientar. Por que eu, como pastor, como líder, preciso orientar as minhas ovelhas? Por que os presbíteros e bispos das igrejas precisam orientar as suas ovelhas? Por quê? Versículo 14 ao 16 vai nos mostrar por que nós precisamos ser orientados. Olha que interessante que Paulo diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro. Então o primeiro propósito é que você não seja levado pelas falsas doutrinas, astúcia e esperteza dos homens. A igreja funciona para que você se sinta seguro nela. A igreja precisa funcionar para que você tenha consciência de que aqui está sendo pregada a verdade, de que não há heresia, de que não há falsa doutrina, de que você não está sendo enganado por ninguém, de que os homens que Deus tem colocado nessa igreja são sérios o suficiente diante de Deus para preservar a sã doutrina da palavra. O
corpo, através da convivência com a palavra, faz com que os seus membros não sejam conduzidos pela heresia do mundo. Irmãos, como é triste nós vemos pessoas que saem da igreja e são conduzidos a outras heresias, a coisas que não condizem com a palavra. Homens e mulheres que estavam ouvindo a palavra, mas pelo jeito não entendendo a palavra, que saem da igreja e se tornam muçulmanos, budistas, se torna espírita, e por aí vai, porque eles não compreenderam a palavra. Essa igreja precisa zelar pela palavra, para que esse corpo de Jesus, nenhum de vocês, sejam levados pelos ventos de doutrinas, sejam levados por homens sagazes, mentirosos, fraudulentos, que não pregam a palavra de Deus. Pregam até coisas muito bonitas, coisas até espetaculares, mas que não é o que Deus deixou. Tome cuidado. Este corpo, essa ação funciona para orientar os santos no quê? Que sigam a verdade. O versículo que nós estávamos lendo, o versículo 14, diz: não sejam levados, jogados lá para cá, por vento de doutrina. E no versículo 15 diz: antes seguindo a verdade em amor. Será que nós estamos realmente deixando o nosso coração ser guiado pela verdade? Quantos de nós, muitas vezes, não forçam a palavra, ou não dão ouvidos à palavra, para continuarmos no pecado, para continuarmos querendo fazer as nossas vontades? Lembra a minha oração no começo do culto? Que a palavra de Deus vença. Nós precisamos orar, irmãos, para que nós tenhamos coragem de romper com coisas que são erradas e continuam nas nossas vidas. A palavra de Deus precisa ser a única verdade, e essa palavra precisa ser conhecida e levada em amor. Como que você vê a palavra de Deus? Ela é regra mesmo de prática para você? Ou você é como alguns que olham a palavra e pegam aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, você faz vista grossa? A gente está se tornando, muitas vezes, com a palavra, assim como nós fazemos na internet. Nós entramos na internet, qualquer site que você abre, faz milhares e milhares de janelinhas, né? Com notícias. E aí você faz o quê? Eu não vou ler tudo isso, não é verdade? Então eu vou escolher o que me apraz. Aí eu vou lá naquela notícia, eu quero ler sobre aquilo. E aí todo o resto eu deixo. Às vezes é assim. Tem crente que nunca leu o Novo Testamento todo, mas já leu o Salmo 91 a 150 vezes. Cai um livro, 10 mil outras escrituras, você leva em glória. Mas não permite que toda a verdade faça parte da vida. Nós, irmãos, como igreja, expomos que devemos vivenciar a verdade de Cristo em amor. É aqui que somos juntos ministrados e levados à palavra de Deus. O que nós fazemos aqui precisa estar orientado na palavra de Deus, e a sua vida aqui e lá fora precisa estar em acordo com a palavra de Deus. Se isso não acontece, nós não estamos encaixados no corpo. O texto continua no versículo 15, lindo, dizendo que isso foi feito para que haja crescimento. Ele diz: para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo. Sabe o que muitas vezes acontece? Que nós passamos na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí quando nós vamos fazer uma recapitulação de 5 anos de evangelho, nós olhamos para trás e falamos: nossa, mas eu estou igualzinho quando eu me converti. Há um erro, falta de crescimento. Falta de crescimento quer dizer que há uma enfermidade. Se um membro do corpo não cresce, essa pessoa sofre com um problema e ela precisa ser restaurada, curada. A igreja foi feita para crescer, não só crescimento numérico, mas crescimento espiritual. Eu preciso crescer como líder, como pastor. Você precisa crescer como membro e como um homem ou mulher chamado no ministério que Deus te deu. Você precisa crescer. Precisamos encarar os desafios que o Senhor tem para nós. Por último, esse corpo funciona para orientar os santos, para que nós façamos a nossa função. Versículo 16. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. O teu corpo, você tem vários órgãos. Se um órgão seu não estiver funcionando corretamente, você corre um risco. Você está doente. Você precisa ir ao médico. Você precisa tomar um remedinho. Quem é diabético sabe que o pâncreas não funciona, ou não funciona como deveria funcionar. Então alguns precisam pegar a insulina que o pâncreas produz, a insulina artificial, e colocar no corpo, para que possa dar uma animada no corpo. Se você não estiver funcionando como membro do corpo, o corpo está sofrendo, porque é preciso que você faça a sua função. Queridos irmãos, eu escrevi hoje no nosso boletim, e eu creio que você leu, vencendo a oposição. Leia depois em casa com carinho. Você precisa vencer as oposições, entender que Deus te chamou para fazer parte do corpo. Essa igreja precisa de você realizando a função para que você foi chamado para realizar. Esse corpo sem você realizando a sua função, ele está doente. Ele precisa de remédio. E outro órgão não pode, irmãos, realizar a sua função. O rim não faz a função do pâncreas, porque senão os diabéticos não precisavam tomar cuidado do remédio. A sua função que Deus te deu para ser usado por Deus nesta igreja precisa funcionar. Nós devemos cantar aquela música que nós cantamos, eu acho ela linda, como uma verdade. Eu quero ser a ponte, eu quero ser o farol. Eu tenho que cantar aquela música dizendo que eu fui chamado para ser, e se eu não fizer o que fui chamado para ser, o corpo de Cristo estará em grandes dificuldades. Ele não vai estar ajustado, ele não vai estar crescendo, ele não vai estar cumprindo o projeto de Deus. Queridos irmãos, concluindo, o corpo de Cristo está em pleno funcionamento. Você é parte desse corpo. Portanto, não
se esconda. Perceba qual a função que o Senhor te deu. Verifique em seu coração qual é o seu compromisso com o corpo de Cristo que você está inserido. Como que você tem se comprometido na sua vida, no seu testemunho, na tua santidade, na sua cooperação? Como que você tem se comprometido com o corpo de Jesus? E mais especificamente com a igreja local que você participa. Clame ao Senhor para que Ele te faça entender este mistério, que é a sua parte como membro do corpo. Deus é que vai te abrir os olhos. Ele é que vai te orientar para a glória do Senhor. Amém? Quero terminar orando por você. O corpo de Cristo está em pleno funcionamento. Mas você é parte importante do corpo. Se você já tem Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, você faz parte do corpo. Se você ainda não tem Cristo como suficiente Salvador na sua vida, você precisa se render a Ele para estar no corpo de Cristo. E então você terá a sua parte. Feche seus olhos por um momento. Curve sua cabeça. Pense como membro do corpo de Cristo. Para que o corpo funcione, para que o corpo esteja ajustado, você precisa da sua parte. O corpo precisa da sua parte. Você é tão ou mais importante nessa igreja do que eu. E você precisa crer e confiar nisso. Olha o Senhor. Peça perdão, porque talvez você tenha escondido o talento. Peça perdão, porque talvez você esteja tão envolvido com as suas coisas, que você não está envolvido com aquilo que o Senhor tem te dado. Olha o Senhor nessa noite. E se você quer fazer um compromisso com o Senhor nessa noite, de fazer a sua parte como membro do corpo, quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Quero orar com você. Quero orar para que o Senhor conduza o teu coração. Quero orar para que o Senhor mostre para você o teu ministério. Para que o Senhor mostre para você a sua parte. Porque a sua parte nenhum outro pode fazer. Nenhum outro pode agir onde você age. Deus te salvou para que você tenha um propósito definido. E esse propósito não pode ser estragado, não pode ser barrado. É o propósito de Deus para a tua vida, para esse corpo. Se você quer dizer essa noite, Senhor, me ajuda a compreender o propósito do Senhor, me ajuda a entender o ministério do Senhor para mim. Se você está confuso, fique em pé, vamos orar juntos. Se você está aqui nessa noite e quer render a sua vida a Cristo também, fique em pé no seu lugar, não tenha vergonha. Queremos orar uns com os outros. Pai, somos membros deste corpo. Cada um de nós, de uma maneira linda, o Senhor nos trouxe para cá. Se formos lembrar o dia que o Senhor nos encontrou, Deus, nós éramos pobres, pecadores, mas o Senhor restituiu a nossa vida. Senhor, agora não é nossa, ela é do Senhor. Somos membros e o Senhor nos colocou aqui nesta igreja, que é preciosa aos olhos do Senhor, para que cada um de nós façamos a parte que o Senhor nos deu. Deus nos ajuda. Deus tem misericórdia de nós. Nos faz enxergar a tua vontade.
Tira de nós, ó Deus, o egoísmo que tantas vezes nos faz olhar para nós somente e esquecer o teu corpo. Nós somos os membros que o Senhor levantou. Precisamos fazer a nossa parte. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Conduz-nos. Dá-nos a tua sabedoria para que o teu nome seja glorificado. Oramos assim.